Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 229 e vamos seguir a partir de Neemias capítulo 12, versículos 27 em diante, que dizem o seguinte: Por ocasião da dedicação do Muro de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam a Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco, seguido de Osaías e metade dos líderes de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e os seus parentes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam instrumentos musicais prescritos por Davi. Homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente pelos degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a cidade de Davi até as portas das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até o Muro Largo, por sobre a porta de Efraim, a porta Gesana, a porta dos Peixes, a torre de Ananeel e a torre dos Cem. Indo até a porta das Ovelhas, a porta da guarda, paramos. Os 2 coros, encarregados de ações de graças, assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes de Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, com suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a regência de Israías. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da igreja de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia ao redor das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. De fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e com os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia regentes para os cantores e para os cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias capítulo 13. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus, pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esta lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira.
Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos de trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então, convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. Lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não te esqueça dos meus atos piedosos pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que, no sábado, traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Eu, porém, os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod e a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim.
Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Desta forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenha nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Toma o teu broquel e o teu escudo. Levanta-te e vem socorrer-me. E empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam frustrados os que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, e que o anjo do Senhor os expulse. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, e que o anjo do Senhor os persiga. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam nela para sua própria ruína. Então a minha alma exultará ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maliciosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal. A minha alma está desolada. Contudo, quando estavas doentes, eu me vesti de pano de saco. Humilhei-me com jejum, mas a minha oração retornava sem resposta. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Provérbios 21, versículos 17 e 18. Quem ama o prazer passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o fiel para o homem íntegro. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!